educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda. A nossa missão na análise de hoje é ir bem além da superfície. Com certeza. Dissecando aqueles conceitos que frequentemente são dados como certos, sabe? Para tentar encontrar a estrutura real por trás deles. E o material que temos em mãos hoje é simplesmente formidável. Demais. É uma compilação de notas incrivelmente concisas, quase como um esqueleto estrutural de fatos sobre uma figura histórica monumental, a Cecília Meirelles. E para quem acompanha a nossa jornada, o aviso inicial é que essas fontes fogem bastante daquela imagem clássica. Aquela visão cristalizada, né? Isso, da poetisa isolada em sua arte. O foco documental das nossas notas recai sobre a atuação estrutural e implacável dela na fundação da educação moderna e na reconfiguração da sociedade brasileira. O que já muda tudo. Mas por onde a gente começa a destrinchar isso? Bom, o ponto de partida para essa análise exige que a gente abandone imediatamente a visão fragmentada. O que as fontes revelam não é um artista que ocasionalmente lecionava. Ou uma professora que escrevia uns versos nas horas vagas. Exato. O desafio é observar como essas diferentes facetas profissionais atuavam como um mecanismo único. A poesia, nesse contexto todo, era apenas uma das ferramentas de um projeto muito mais ambicioso e subversivo de pensamento crítico. Essa multiplicidade, aliás, é o primeiro grande ponto de interrogação que as nossas fontes levantam. As notas destacam 4 pilares profissionais muito específicos. A escritora, a jornalista, a professora e a poetisa. É tentador olhar para essa lista e imaginar uma pessoa que simplesmente dividiu o tempo entre diferentes empregos, sabe? Como se fossem departamentos separados na vida dela. Total. Mas pensando nessa ideia de ferramentas que foi dita agora, a gente pode visualizar essas atuações não como caixas isoladas, mas como instrumentos complementares. Isso, dentro de uma mesma caixa de ferramentas, todas sendo usadas para construir uma única visão de mundo. No entanto, lendo isso, surge logo uma provocação. Atuar em tantas frentes não corria o risco de diluir o impacto dela? Como assim? Quero dizer, quem tenta abranger o jornalismo factual, a abstração da poesia e a rigidez da docência, não acaba ficando com um discurso meio difuso? Se a gente olhar para a estrutura do trabalho dela, o que ocorre é a exata antítese da diluição. Uma retroalimentação, talvez? Perfeito. O fascinante aqui é como a vivência como jornalista, que exige aquela investigação do fato cotidiano, a observação da rua e a denúncia da polis, ancorava a escrita dela na realidade material. Dava o peso do mundo real. Simultaneamente, a experiência no chão da sala de aula como professora fornecia a dimensão humana e formativa dessa realidade. A arte não estava, sob hipótese alguma, descolada da máquina de escrever da redação ou do quadro negro. Então, o que poderia parecer dispersão era, na verdade, uma tática. Uma tática de ocupação de múltiplos espaços discursivos. Ela usava o jornalismo para o debate público imediato, a educação para a formação de longo prazo e a literatura para a investigação profunda da condição humana. Nossa, e é muito interessante notar como essa ocupação de espaços culminava em bandeiras muito claras. As fontes não listam ideias vagas ou etéreas. Longe disso. Vamos desvendar isso. As notas trazem 3 grandes pilares de defesa: a autonomia do estudante, a igualdade entre homens e mulheres e o direito universal à educação. E quando a gente lê isso no século XXI, soa como um consenso básico. Parece o óbvio, né? Mas o que me deixa muito intrigada é a interdependência desses 3 fatores. As fontes não colocam isso como tópicos aleatórios de uma pauta. São como engrenagens de um mesmo motor. Eu proponho que a gente teste essa estrutura lógica, então. Por que a igualdade de gênero, nas ideias defendidas por ela lá atrás, dependia de forma tão visceral da autonomia do estudante? A conexão lógica entre esses pontos é o que torna o pensamento dela verdadeiramente perigoso para o status quo da época. A premissa é simples, mas letal para estruturas conservadoras.
Não existe a menor possibilidade de alcançar a igualdade entre homens e mulheres sem o direito universal à educação. Porque a escola seria o primeiro nivelador social. Exato. Porém, e aí entra a genialidade da visão dela registrada nas notas, oferecer educação universal sem fomentar a autonomia do estudante é apenas criar um sistema de doutrinação em massa. Uau! Isso é muito forte e muito atual também. É a base de tudo. Uma educação universal que dita como a mulher deve se comportar ou que ensina o homem a liderar e a mulher a obedecer só perpetua a desigualdade sob o disfarce da escolarização. Eu fico fascinada com essa clareza. O que transforma a autonomia não num simples bônus pedagógico, tipo uma aulinha extra. Não mesmo. Transforma no próprio antídoto contra a doutrinação do sistema. É um paradoxo brilhante se a gente pensar bem. Ela defendia o acesso à instituição escolar, mas exigia que essa mesma instituição ensinasse o indivíduo a pensar por conta própria. Possivelmente contra as próprias regras da instituição. Exato. Isso joga uma luz totalmente diferente sobre o conceito de igualdade, porque não se tratava apenas de colocar meninas e meninas na mesma sala de aula e dar o assunto por encerrado. Definitivamente não. E vale ressaltar que a educação era vista por ela como a grande equalizadora social. Tratava-se de garantir que as mentes que saíssem daquela sala tivessem a capacidade crítica de questionar as disparidades do mundo lá fora. O que nos leva a entender por que a sala de aula era o campo de batalha escolhido por ela. Se o estudante não desenvolve autonomia, ele simplesmente consome a realidade mastigada que lhe é entregue. Aceita tudo passivamente? Totalmente passivo. Ao conectar a autonomia educacional com a igualdade de gêneros, ela estava essencialmente diagnosticando que o machismo e a desigualdade eram problemas de base cognitivo e cultural. E não apenas problemas legais que se resolvem com uma canetada. Perfeito. A educação era a única ferramenta capaz de reescrever o código-fonte da sociedade, por assim dizer, antes que os preconceitos se solidificassem na fase adulta. Mas a nossa documentação mostra que ela não operava apenas no campo da retórica, no mundo das ideias. Há um peso material enorme nas ações listadas. Sim, ações muito concretas. O texto cita diretamente o envolvimento dela em, abrindo aspas aqui, reforma educacional. E mais especificamente, a defesa de bibliotecas infantis. Um ponto crucial. E logo a seguir a gente tem um marco histórico nas fontes que muda a gravidade da nossa discussão. Aqui é onde fica realmente interessante. 1932. O ano-chave. As notas cravam que ela assinou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Olha, a palavra manifesto tem uma carga semântica inegável. Não é um artigo de opinião ou um ensaio poético bonitinho. É um instrumento de ruptura. Se conectarmos isso a um contexto maior, assinar um manifesto em 1932 significa colocar a própria credibilidade na linha de tiro de uma disputa política muito intensa. Num período de transição violento no Brasil, inclusive. Exatamente. O manifesto formaliza um desejo urgente de reestruturação do Estado. O grupo dos pioneiros da educação nova estava propondo que a responsabilidade da formação intelectual do país fosse repensada desde as suas fundações. E liderada por intelectuais, não apenas burocratas. E quando ela, acumulando toda aquela autoridade de jornalista, educadora e escritora que a gente mencionou, anexa o seu nome a esse documento, ela converte todo aquele capital intelectual em força de pressão política. É a transição definitiva da teoria para a política pública. É a formalização do desejo de mudança estrutural. E dentro dessa política pública, a defesa das bibliotecas infantis ganha um contorno de pilar prático. E me parece o ponto mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais explosivo das nossas fontes. Por quê? Ter bibliotecas para crianças soa inofensivo, até romântico, sabe? Dá para imaginar uma sala com estantes baixinhas, almofadas e livros ilustrados. Uma imagem bem pacífica. Só que se conectarmos a biblioteca com aquele pilar da autonomia do estudante que a gente dissecou agora há pouco, a biblioteca infantil deixa de ser um mero depósito de livros. Ela se transforma no laboratório mais radical dessa tal escola nova. A subversão da biblioteca infantil reside justamente na ausência de mediação impositiva. A sala de aula tradicional, por mais progressista que tente ser, ainda opera numa dinâmica de poder muito clara. O professor está na frente, com o apagador na mão. Exato.
O professor detém o currículo e direciona o fluxo da informação. Já a biblioteca é o espaço do livre-arbítrio intelectual. É a garantia do acesso ao conhecimento desde a base. Onde a criança dita o próprio ritmo. Ao defender ferrenhamente a criação desses espaços, ela estava lutando pela infraestrutura da autonomia. É o ambiente onde a criança escolhe o que vai ler não porque vai cair na prova amanhã, mas por uma curiosidade puramente orgânica. E uma criança que é treinada a seguir a própria curiosidade intelectual torna-se um adulto extremamente difícil de ser manipulado, não é? Impossível de ser enquadrado num molde passivo. Então, o que tudo isso significa na prática? Essa análise nos empurra diretamente para o núcleo duro da filosofia que ela ajudou a pavimentar. A escola nova. As notas que estamos estudando definem esse movimento através de 2 princípios muito claros: educação baseada na autonomia do educando e desenvolvimento integral do indivíduo. Isso levanta uma questão importante sobre o que era a norma antes disso. Eu quero até fazer o papel do advogado do diabo na nossa discussão agora. A gente entende o peso da autonomia, mas a ideia de desenvolvimento integral pode soar um tanto abstrata. É uma crítica comum. Numa época em que o pragmatismo muitas vezes dita que a escola deve preparar a pessoa estritamente para o mercado de trabalho ou para funções muito bem delimitadas na sociedade, o que realmente significa exigir que o desenvolvimento seja integral? Não seria uma meta utópica demais para uma política pública? A acusação de utopia é de fato o argumento padrão contra a escola nova. Mas se analisarmos o termo integral com o rigor da fonte, veremos que ele é profundamente pragmático. O desenvolvimento integral surge como uma resposta direta à fragmentação do ser humano. Como assim, fragmentação? O modelo educacional restrito, aquele aluno passivo, pretendia formar o indivíduo apenas em sua capacidade técnica. Criando peças eficientes para um maquinário social e econômico. Exatamente. O integral propõe o aluno ativo, propõe que o intelecto lógico, a capacidade analítica, a inteligência emocional, a sensibilidade estética e a consciência cívica não são departamentos isolados na mente da pessoa. São engrenagens interdependentes de novo. Treinar apenas a técnica e negligenciar o lado crítico e o lado sensível resulta em um cidadão funcional, porém acrítico, e, portanto, passivo diante das desigualdades estruturais, como a de gênero, que ela tanto combatia. O desenvolvimento integral significa formar o ser humano como um todo. O que nos proporciona um momento fascinante de síntese aqui. Porque se a gente unir as pontas desta nossa investigação e estender a nossa visão, fica muito claro que a própria vida profissional da Cecília era a prova empírica desse desenvolvimento integral. A personificação exata do conceito. Vamos voltar aos 4 pilares lá do início. A jornalista e a escritora representam a mente analítica, aquela observação lógica e incisiva da realidade pública, do factual. A denúncia e o relato. Isso. Aí a poetisa traz a profundidade estética, a capacidade de tatear o indizível e a inteligência emocional profunda. E a professora é a ponte ética e pedagógica que tenta transferir essa totalidade para a próxima geração. É uma fusão perfeita. A união dessas 4 atuações em uma única pessoa é a materialização exata do que ela desejava para os estudantes. Quer dizer, ela não estava apenas prescrevendo uma teoria educacional num gabinete. Ela estava vivendo o modelo de cidadã que a escola nova almejava criar. A convergência é inegável. Ela incorporava a resposta ao argumento de que o desenvolvimento integral seria apenas uma utopia inatingível. A intersecção das carreiras dela atesta que a precisão investigativa do jornalismo não destrói a sensibilidade da poesia e vice-versa. Eles se alimentam. Pelo contrário, a harmonia entre essas esferas cria um sujeito capaz de ler o mundo em todas as suas dimensões. Quando o Manifesto de 1932 e os princípios da Escola Nova exigem esse indivíduo completo, eles estão exigindo o fim de uma educação que mutila as capacidades do aluno para adequá-lo a um molde restrito. É quase uma questão de defesa da integridade humana. A luta dela pelas bibliotecas e pela autonomia era, no fundo, a luta para garantir que nenhum talento, fosse ele lógico, artístico ou crítico, fosse esmagado pelo peso de uma educação mecânica. Montada nestas fontes.
O esforço dela não era para melhorar as notas dos alunos num boletim ou refinar o currículo de matemática. Era muito maior que isso. Era uma disputa sobre quem detém o poder sobre a formação da mente humana. E considerando o marco de 1932, é impossível ignorar a coragem necessária para se posicionar na linha de frente dessa batalha, né? Uma coragem imensa. Defender a autonomia do educando em um período histórico onde a disciplina passiva e a obediência cega eram os valores fundamentais do Estado, não é apenas um ato de pedagogia, é um ato de profunda rebelião intelectual. E a rebelião estava justamente em descentralizar o conhecimento. O eixo central da Escola Nova, ancorado nesse estudante ativo e na construção do próprio saber, retira do Estado e das instituições tradicionais o monopólio absoluto da verdade, o que tira o poder das mãos de poucos. Isso explica perfeitamente por que a igualdade entre homens e mulheres estava tão enraizada nesse projeto. Uma mente desenvolvida integralmente, que lá desde a biblioteca infantil aprendeu a escolher seus livros e a questionar as narrativas, Inevitavelmente vai olhar para o mundo adulto de outra forma. vai olhar para as leis e para os costumes sociais e perguntar por que as coisas são assim? Por que os direitos são desiguais? A educação ativa não forma apenas leitores, forma questionadores de sistemas. E sistemas desiguais não sobrevivem a cidadãos integralmente desenvolvidos. Chegando à reta final da nossa imersão de hoje, o quadro geral que a gente conseguiu montar a partir destas notas revela uma arquitetura simplesmente monumental. Uma baita jornada. Começamos com uma lista de profissões: escritora, jornalista, professora, poetisa. Passamos pelas defesas ferrenhas de igualdade, universalidade e autonomia. E desembocamos na reestruturação do ensino através do Manifesto de 32 e da tática invisível, porém implacável das bibliotecas infantis. O que se desenha não é apenas o perfil de uma intelectual da época. É quase um manual de instruções de uma revolução silenciosa, que pretendia usar o intelecto e a educação como as armas definitivas contra a opressão e a desigualdade. E o valor desta análise de hoje reside justamente em retirar a pátina do tempo sobre esses fatos e revelar a sua urgência contínua. As tensões que ela enfrentou e as soluções que ela ajudou a desenhar com a Escola Nova continuam sendo o epicentro dos conflitos atuais. Nossos problemas de hoje são reflexos dessas mesmas batalhas. Sem dúvida. O debate sobre como educar, sobre o que constitui uma educação libertadora versus uma educação instrumental, ou como garantir a igualdade de fato ainda domina os fóruns contemporâneos. A necessidade de criar pensadores autônomos e capazes de navegar criticamente por um mundo saturado de informações comprova uma coisa. O quê? Que o desenvolvimento integral não era um capricho dos anos 30, mas sim a competência mais crítica exigida pela nossa sociedade moderna. É o maior desafio contemporâneo. A fundação que ela ajudou a estabelecer continua sendo a base sobre a qual precisamos construir, porque a luta dela ainda é a nossa luta. Com toda certeza. E, para não perdermos o nosso hábito, eu quero amarrar essa nossa discussão com um pensamento que expande um pouco as nossas fontes para o cenário de quem nos ouve hoje. Vamos lá. A gente discutiu exaustivamente o papel das bibliotecas infantis na visão dela. O espaço supremo da escolha livre, aquele território onde a autonomia da criança era exercitada pela simples ação de caminhar por estantes e escolher um livro ao acaso. Guiada pela própria curiosidade orgânica. Exato. Era o livre-arbítrio intelectual na sua forma mais pura. Só que hoje, nós transferimos grande parte do nosso acesso à informação, à literatura e ao conhecimento para plataformas digitais, Que operam numa lógica bem diferente. e essas plataformas são regidas por algoritmos preditivos. O algoritmo analisa o que a gente já sabe, o que a gente já clicou, o que a gente já gostou e escolhe por nós o que vamos ler a seguir, filtrando o mundo para que ele caiba direitinho nos nossos hábitos do passado. Uma curadoria invisível. Essa conveniência enorme, onde uma máquina faz a curadoria do nosso conhecimento, será que a gente está desmantelando aquela autonomia plena e investigativa que a Escola Nova tanto lutou para construir? É uma excelente pergunta. Ou pior, será que estamos de forma voluntária terceirizando a nossa capacidade de escolha e apagando aquela centelha
do desenvolvimento integral do indivíduo que deveria, em tese, nos libertar. É uma reflexão pesada. Pesada e absolutamente necessária para quem nos acompanha a mastigar nos próximos dias. Fica aqui o nosso profundo agradecimento a cada pessoa que dedicou seu tempo e a sua atenção para desbravar essas ideias complexas conosco. Continuem examinando as estruturas por trás dos fatos, continuem buscando os espaços de escolha livre e, acima de tudo, mantenham a autonomia do pensamento sempre afiada. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.